Pessoal, mais uma vez, bom dia para vocês. Então, levando em consideração que nessa parte final do bimestre nós estamos trabalhando a revisão, né? Hoje nós vamos trabalhar a correção do formulário, do primeiro formulário, tá? Então, quem quiser abrir aí já, que não fez, aproveita, ou senão só anota as questões aí e vamos que vamos, tá? O primeiro formulário, ele foi atividade de 31 de agosto a 11 de setembro, né? Nessa atividade aqui, nós trabalhamos o conceito de Estado, bem como a formação do Estado brasileiro, né? Divisão dos poderes, organização dos poderes, com o objetivo de compreender internos poderes executivos, legislativos e judiciário. Nós começamos a falar de um dos poderes e nós nos concentramos quase mais na formação do Estado, falamos dos elementos do Estado e o poder executivo nesse primeiro momento, entendeu? Atualmente, entende-se que, bom, ele quer saber quais das questões abaixo está certo. Os elementos constitutivos do Estado são governo, território, população e finalidade. Não existe Estado sem território. A nação é uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado num determinado território. Os conceitos de estados e nação são coincidentes, já que ambos representam uma comunidade com vínculo jurídico entre seus componentes. Estado é uma comunidade exclusiva base histórica. Bom, os elementos do Estado, nós dissemos que é o território, o povo e o governo soberano. São esses três. Então, a primeira lá se torna errado porque ela trouxe finalidade, trouxe outras coisas. Se eu fosse responder, eu responderia a letra B. Por quê? Se para existir Estado tem que existir território, o povo e um governo soberano, não existe Estado sem o território. Então, a questão correta aí seria a letra B, entendeu? Então, a gente vai pensar na estrutura, na organização do Estado. Deixa eu compartilhar aqui, desculpa. Compartilhar a tela para vocês verem o que eu estou falando. Olha lá. Atualmente se entende que temos lá, os elementos constitutivos do Estado são governo, território, população e finalidade. Não existe Estado sem território. Por que eu falei para vocês que o correto aqui seria a letra B? Porque se eu preciso de uma população, preciso de território e preciso de um governo, se eu tiro um desses três elementos aqui, eu não tenho Estado. Eu não tenho Estado. Então, se você não tem um território, você não tem um Estado constituído. A letra C até começa certinho, é uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum do povo, situado em determinado território. Então, ela até começa
Mas aí nós estamos falando de um conceito de nação, né? E esse conceito de ordem jurídica é do Estado. Os conceitos de Estado e a noção de nação são coincidentes, não é? Estado é uma coisa e nação é outra. Nação é reunião do povo, né? Que gere, que reside ali naquele Estado, né? Estado é uma comunidade exclusiva de base histórico-cultural. Também não existe exclusividade dentro do Estado. Né? Ainda mais o Estado brasileiro, né? Que é um Estado miscigenado. Como é que nós vamos falar de exclusividade de base cultural se nós abrangemos diversas culturas aqui? Isso aí nós vimos com mais ênfase no primeiro ano do ensino médio, na a parte cultural, né? Essa parte miscigenada, né? Do Estado. Então, a letra B é a letra correta. Quando eu for mandar para vocês, eu vou mandar o feedback da seguinte... A Convenção de Montevidéu lista 4 condições que é entendido dever cumprir e se torna um Estado. Uma população permanente, território definido, governo. Né? E a capacidade de entrar em relações com outros Estados, que aí seria a soberania. Né? A resposta correta, então, é a letra B, porque sem território não existe Estado, uma vez que o território é o elemento obrigatório para a existência do Estado. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Querem fazer alguma pergunta em relação a isso? Léo, Adrian, Anne? Não. Entendido? Então presta atenção que isso aí pode cair na prova de vocês aí, de vestibular, alguma coisa aí, tá bom? Bom, aí nós vamos para a questão número 2. Se você prestou na 1, você responde a 2, ó, no filé do boi. A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos para que a leitura da sociedade do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por essa premissa, observe o conceito a seguir. Bom, abriu parênteses ali. É uma instituição formada por povo, território e governo, representado por um conjunto de instituição pública que administram o território, procurando atender os anseios e interesses da população. A que conceito refere-se a afirmação acima? O que vocês acham? Território, letra A, nação B, Estado C, governo D ou país? Vocês responderiam o que nessa questão? Pode escrever aí, pessoal, não tenha medo de errar, não. A escola é o lugar que é para errar. A gente não pode errar depois lá fora. Vamos lá, então, repetir a pergunta aqui. É a 2 aí, ó. Leia junto comigo. A análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos para que a leitura da sociedade do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse prisma, observe o conceito a seguir. É uma instituição formada por povo, território e governo,
Representa, portanto, um conjunto de instituição pública que administra um território, procurando atender os interesses de sua população. A que conceito refere-se essa afirmação acima? Território, nação, Estado, governo e país. Quais dessas afirmativas seria certa? Qual dessas afirmativas seria correta? A Anne acha que é governo, o Léo acha que é o quê, Léo? Acho que é governo, o Adrian e o Léo também. Nenhum dos três acertariam, porque se a gente levar em consideração, esse é um conceito de Estado. Conceito de Estado, pessoal. Ó, vamos votar na questão aqui. Preste atenção aqui na questão que ele fala. É formada por povo, território e governos. O que é formado por território, povo e governo? O Estado. Entendeu? É o Estado que é formado por território, povo e governo. Vamos lá no feedback, vamos ver se tem feedback. Os elementos do Estado é população permanente, território definido e governo. E a gente acabou vendo isso ali em cima, ó, na questão anterior. Então, é de suma importância a gente prestar bem atenção nesses detalhes na hora de fazer uma prova, porque a gente já tinha dado anteriormente o conceito de Estado. Entendeu? Olha lá. Anne, quem que ficou na dúvida? Deixa eu falar para você. O Léo disse que ficou em dúvida porque nos dois fala de Estado. Mas é assim, não é que existe na prova pegadinha, existe o teste do seu conhecimento. E a pergunta ela já foi provocativa nessa base para entender se você estava prestando atenção em relação a qual seria o conceito de Estado. Então, pode ver que ele repetiu a pergunta embaixo, só que de forma diferente. O que ele fez? Ele fez um preâmbulo maior, né? Mas para perguntar praticamente a mesma coisa que ele perguntou acima, com uma diferença. Lá ele perguntou, na primeira, ele fez uma pergunta acerca, atualmente entende-se que ele queria saber quais das questões abaixo estaria certo. E nessa aqui ele deu o conceito de Estado, né? Que é o território, o povo e o governo, né? Que ele deu esse conceito e queria saber de vocês que esse conceito estava relacionado aqui. Então, toma cuidado, pessoal, olha lá, ó. Aqui nós temos só o terceiro C ou temos o terceiro A também? Esquece de deixar a lista aí no chat. Depois o nome e a série. Vamos pegar esse formulário aqui, ele foi feito para o terceiro A. O terceiro A, salvo muito engano, ele tem mais de 30 alunos. O terceiro A tem uma base aí de 30 e poucos alunos. Então, nós temos 10 respostas ali só.
É pouco, né? Um terço, né? Um terço da turma só que respondeu o questionário. Então vamos pegar firme aí, estamos na reta final, né? Eu até não fiz a correção disso antes, levando em consideração a isso, né? A três, então. Vamos ver o que fala a três. A 3 fala assim: a respeito do conceito de território, é correto afirmar que, um, ao nos referirmos ao território brasileiro, referimos-nos ao espaço soberano reconhecido internacionalmente. Dá um ok aí, pessoal. Dá um ok aí nessa afirmação. Joia. Então, ao nos referirmos ao território brasileiro, referimos ao espaço soberano reconhecido internacionalmente. O que é o espaço territorial? O espaço soberano essa área territorial aqui, onde o Brasil possui a soberania. Nós estudamos isso daí. Né? O governo possui a soberania para decidir aqui dentro do seu estado, sem intervenção internacional de outros estados. Além de que o Brasil é reconhecido internacionalmente como um estado soberano, né? Até mesmo porque tem um governo, tem um território, tem um povo, tem um governo constituído, e além de ser um governo constituído, é um governo reconhecido internacionalmente. Então, ó, tá certo essa afirmação. Vamos lá. Os limites do território podem ser bem definidos ou não, claros. A fronteira pode variar de acordo com o espaço em análise. Perfeito também. Na geografia há um consenso exato sobre o que seja o conceito de território. Esse conceito é único para todas as análises espaciais e territoriais. Positivo também. Positivo também. O conceito já é bem definido, né? Conceito de território. Território é uma base de extensão de terra de um determinado país, onde reside um povo, um governo soberano, entendeu? Então, território tem as suas limitações, as suas demarcações fronteiricas, né? Então, é perfeito isso daí. 4. É possível entender o conceito de território como sendo espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. O que deixa essa questão errada aqui, pessoal, é o delimitado. Não. Apertei aqui sem querer. Vou voltar aqui e vamos fazer uma correção aqui.
A número 3 aqui, que eu disse que estava perfeita, ela não está perfeita, né? Então, na geografia não há um conceito exato de que seja o conceito de território, não. Esse conceito é único para todos. Não é único para todos, não é único, tá? Eu vou pedir um perdão para vocês aqui e nós corrigimos aqui, tá? Então, o que está certo aqui? A1, A2 e A4. A1, A2 e A4, tá? Então, a alternativa correta aqui seria a letra B, tá? Vamos ver se tem um feedback ali. Feedback. A resposta correta é a letra B, porque a resposta 3 é totalmente errada, porque a descrição geográfica não é absoluta, o que deixa incorreta a letra C, por completamente. A alternativa 3 é em sua resposta. Então, como ela não é uma base absoluta, então ela deixa errada ali a letra C, né? Então, fica a B, que é a correta aí, beleza? Ela deixa incorreta aqui a C e a D. Bom dia para quem chegou agora. Quem foi? Gabes. Bom, e a quarta questão aqui, ela é provocativa já, porque ela já é de um Enem. Eu sei que muita gente vai fazer o Enem, que será em janeiro. Um Enem todo modificado nesse ano, né? Terá a parte dos alunos que farão presencial e os alunos que farão online. Uma novidade aí já surgindo aí para o próximo Enem aí. Então, a gente tem que ficar muito antenado nessas coisas que estão acontecendo. Eu acho que o professor Renan está trabalhando com vocês lá no Jovem Aprendiz, que a tecnologia, esse desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial é vamos dizer assim, é o marco das novas profissões. Então, tome cuidado com a profissão que você está tentando ter daqui para frente, porque a nossa sociedade está toda mudada, né? Ela está mudada dentro do STEM, né? Ciência, engenharia, tecnologia e matemática. Então, quem que se especializar nessas áreas aí vão ter grande sucesso aí para o futuro, tá bom? Em 2013, em 2013, hoje eu estou adorando, bora. Em 2013, para que não haja abuso, Enem 2013, ponto. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Poder contido pelo poder, ok? Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse três poderes: o de fazer leis, o de executar as leis, as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos.
Assim, criam-se os poderes legislativos, executivos e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Então, essa é a teoria dos três poderes de Montesquieu, né? Está num livro aí com uma edição de 1979, é claro que deve ter atualização. Então, a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que se possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja dois pontinhos, quer saber aqui embaixo aqui. Deixa eu botar aqui os dois pontinhos. Em que haja existência de tutela sobre atividade jurídica e política, consagração do poder político pela atividade e autoridade religiosa, concentração do poder nas mãos de elite técnico-científica, estabelecimento de limites aos setores públicos e às instituições de governo, a reunião de função de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante. Só um momento, pessoal. Tá um pouquinho. Tá, então quando você traz essa percepção aqui, então você vai ver que nós temos aqui a estrutura política do governo brasileiro, executivo, legislativo e judiciário. Nós temos que os três poderes são autônomos e interdependentes, né? E um poder existe para controlar o outro. Então, levando em consideração nesse conceito, nessa estrutura, eu marcaria ali a letra D, né? Que é o estabelecimento de limite aos autores políticos e a instituição de governo, Então, é um poder limitando o outro, né? Para que não haja excesso. Mesmo assim, nós vemos tanta corrupção no mundo por aí afora, né? Essa questão de número 5, a gente fala, suponhando que o presidente da República decida nomear um novo ministro da Defesa, fulano de tal, é correto afirmar que o referido ministro, ele deverá possuir 18 anos de idade, podendo ser brasileiro nato ou naturalizado, no gozo de seus direitos políticos. Essa deixa errado, porque a idade mínima é 21. Tá? Obrigatoriamente deverá possuir mais que 21 anos de idade e ser exclusivamente brasileiro nato. Perfeito. Tá? Então, a resposta correta seria a letra B, porque esse é um cargo exclusivo de brasileiro natos. Então, esse é o primeiro formulário, né? Se tivermos tempo, nós vamos fazer os outros aí